Podcast Vestida de Fé começando. Que alegria estar aqui novamente para falar do nosso Deus, para falar de fé e fortalecer a nossa comunhão. Vocês daí e eu daqui, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e com a mesma vontade de falar do Senhor, de trazer a palavra dele, conhecer mais a palavra dele, para vivenciarmos tudo aquilo que ele tem para nós. Antes de começar, eu quero te lembrar a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Assim você fica por dentro de todas as novidades e conteúdos que preparamos com carinho para você se inspirar e edificar a sua caminhada de fé. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você não perder nem um novo episódio. Eu sou a Nelive Costa Curta, a apresentadora aqui do programa, e já quero te agradecer, você que está aí nos assistindo, nos prestigiando. E já vou aproveitar a oportunidade também para agradecer aos nossos queridos parceiros, Andréia Barcelos e a marca agora, uma nova marca que está produzindo os looks da Vestida de Fé, Suki. Então, Andréia Barcelos com os acessórios e minhas vestes da Suki. Café Basile, Lab do Pão de Mel. Doutora Renata Rocha, da Clínica Performance. Fátima Brito, Estética e Bem-Estar. Jazz Fotografia. Muitíssimo obrigada aos meus queridos parceiros por acreditarem nesse projeto que foi um propósito de Deus para minha vida. Nós também estamos no Spotify, você pode ouvir os nossos episódios por lá agora. Hoje eu vou contar uma história de uma mulher linda, vai ser um episódio muito especial. Ela que criou coragem para obedecer um chamado de Deus e encerrar um ciclo muito importante na sua vida. Obedecer a Deus é um ato de fé e coragem. Muitas vezes nós somos chamados a seguir por caminhos diferentes, tomar novas direções, fazer escolhas difíceis, deixar pessoas, deixar lugares. Isso nos assusta, nos causa medo. Mas obedecer a Deus nem sempre é um caminho fácil, mas com toda certeza é o caminho da verdadeira transformação nas nossas vidas. Na Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que está em Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 e 9, que fala assim: pois os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto que os seus pensamentos, e assim são os meus caminhos mais alto que os seus caminhos. Olha que poderoso isso. Esse versículo nos faz refletir sobre como o agir de Deus vai infinitamente além do que a nossa mente humana pode compreender. E nos faz convidar também a confiar nos caminhos, na direção que Deus tem para as nossas vidas, mesmo que às vezes a gente não entenda nada, confiar no que Ele tem para nós, tendo a certeza de que é o melhor caminho e que a nossa transformação vai chegar. Hoje estou entrevistando a queridíssima Fernanda Solito. A Fernanda é uma mulher de fé. Em um momento da vida dela, ela teve que fazer uma escolha difícil para obedecer um chamado de Deus. Fernanda, muito bem-vinda. Que honra ter você aqui. Obrigada eu sei que o nosso tempo é tão corrido, mas você está aqui para compartilhar essa tua história que eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres precisam ouvir. Muito obrigada a você, Anne, pelo convite. Assim que eu recebi, foi com grande alegria, por você também tirar do seu tempo precioso para ter essa missão que Deus lhe deu. E eu estou muito honrada, animada para o que Deus preparou para a gente neste grande dia. Obrigada. Amém, amém. Fê, para a gente começar nosso bate-papo aqui,
Quando eu vou montar o roteiro do podcast, e aqui no seu, eu fiquei no impasse, né? Eu falei, eu sempre faço um estudo, monto o roteiro, eu fiquei pensando e coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, será que eu pego a história dela lá de trás, assim, para o pessoal entender? Mas, ou eu começo aqui com um ponto que eu acho que é muito importante e Deus me trouxe essa clareza no tempo certo, que eu acho que é muito, já já o pessoal vai entender, nossas ouvintes vão entender, todo mundo aqui, qual que foi a escolha difícil que ela teve que fazer. Mas, Fê, para começar aqui, eu queria que você compartilhasse como que você começou a sentir no seu coração que Deus estava te chamando para algo novo, para você sair de um lugar, que é sobre isso que eu estava falando na introdução, né? Sim. Porque eu acho que esse que é o grande dilema das pessoas. Nossa, será que eu tô louca? Será que é da minha cabeça? Então, como que você começou a sentir esse chamado? Esse chamado ele começou bem atrás, antes de tudo acontecer. Veio muito forte no meu coração que eu gostaria de crescer espiritualmente na fé e principalmente com a minha filha. Nos dias de hoje, eu acho tão importante a gente ter uma fé, independente da religião que você escolha, mas que você tenha uma disciplina, assim como ela vai para a escola, assim como eu ia para o meu trabalho, e nós não tínhamos o hábito de frequentar nenhuma igreja, então acho que o chamado de Deus veio nesse momento onde eu disse, eu quero que minha filha cresça com mais fé, que ela tenha Deus como seu pilar. E nesta época eu comecei a frequentar a igreja, então nós fomos para a igreja católica, eu e minha filha sempre íamos à missa, todos os domingos, e esse chamado de Deus começou ali. Desde então, eu comecei a me conectar com muitas pessoas espirituais, assim, que eu sentia que tinha uma fé diferente. Então, eu sempre fui muito de fazer cursos, imersões, e comecei a frequentar e entender e olhar e falar, nossa, me conecto com essa pessoa, ela tem algo diferente. E quando eu via a pessoa, ela de fato era uma cristã e eu sabia que eu estava me conectando era mais com a fé dela. E então eu e Sofia continuamos indo até a missa, até que um dia a minha tia, que mora em Dallas, ela veio para o Brasil. E num domingo, eu cheguei na casa da minha mãe e ela falou assim: Você deseja. Ela falou para mim: Você vai à missa hoje? E eu disse para ela: Não, tia. Hoje nós não vamos à missa, hoje nós vamos ao culto, porque ela é evangélica e eu tinha Uau! vontade de sentir dessa experiência, porque eu já estava me conectando com muitas pessoas que são evangélicas, entre esses cursos, essas imersões. Eu fiz parte de um grupo de oração, onde naquele momento eu também via que a fé delas era uma fé profunda. E eu senti muito ali, sabe? Então eu tive alguns chamados de Deus para que eu continuasse numa fé mais profunda, para que eu encontrasse ele de uma forma diferente. E foi então onde ela se assustou, se espantou, porque ela falou, mas ela sempre vai à missa e ela me chamou para ir ao O culto. culto, o que tá acontecendo? Exato. E foi em janeiro do ano passado e nós fomos. E nós fomos na minha igreja atual, que é a Igreja Lagoinha. E quando a gente chegou lá, eu lembro assim, eu descendo e entrando, já senti uma presença de Deus assim muito diferente. E naquele momento assim, para mim já foi eu estou na minha casa, esse aqui é Oh, meu glória! lugar, sabe? Foi Aham. exatamente assim, meu primeiro encontro muito forte com Deus, já foi no primeiro dia que eu fui ao culto, e nesse mesmo dia, assim, foi muito, eu me entreguei a Jesus ali no culto, e foi algo muito que eu vivi, assim, comecei a viver o sobrenatural de Deus. Então, assim, Deus vinha me chamando e eu não sabia que ia ser algo natural, eu sinto que foi um chamado natural, né? E quanto mais ele se apresentava a mim, mais eu desejava conhecê-lo, buscá-lo. Então, assim começou
toda a minha história, a minha caminhada mais profunda, religiosa e principalmente com Jesus. Oh, glória! Você acabou de falar aqui que quanto mais Deus se apresentava para você, mais você ia vivenciando, né, a presença dele. Como que Deus se apresentava para você? Era uma paz no coração. Eu acho que tudo que é de Deus vem paz. E naquele momento eu conseguia sentir uma presença diferente. Quanto mais eu sentia essa presença, mais era o desejo de conhecê-lo. E nos cultos eu conseguia conhecer mais a palavra de Deus através dos versículos. Então eu senti muita vontade de estudar mais, me aprofundar. Tanto é que o ano passado, em agosto, eu comecei a fazer um curso de teologia. E nesse curso de teologia, aí foi um mergulho, sabe? Eu falo que assim, aí eu mergulhei nas profundezas de Deus, porque a gente de fato só consegue ter essa experiência quando a gente se move até ela. Então eu nunca tive nenhum tipo. Eu sempre fui muito disciplinada, então eu quis mesmo, eu entrei na fé, eu entrei nessa busca para que eu tivesse uma disciplina. E dessa disciplina foi por onde a gente tem mais fé? É lendo a palavra de Deus. Como a gente se conecta com Deus? Eu não sabia até então como era feita uma oração. A minha oração era sempre só a do Pai Nosso, eu só conhecia rezas, que eram coisas, orações que a gente sempre reproduz, não era um pedido meu, não era uma conversa de Deus comigo. Então, nesse momento, eu comecei a entender, nesse caminhar, em muitos cultos, o pastor dizia: conversa com Deus, fala, sua voz é única no mundo, ele vai te escutar. Então, esse caminho foi onde eu sentia que eu estava. É essa fé que eu procuro, é esse Deus que está me escutando. E de repente, muitas coisas foram acontecendo. Assim, eu tô falando de uma forma superficial, mas a cada semana, a cada busca minha, a cada pergunta, a cada conversa, eu já tinha algumas respostas também. Então, acho que é uma troca, é como se você tivesse um amigo novo, Intimidade, uma né? intimidade, um relacionamento. Foi meu relacionamento com Deus. Por mais que você não vê, você sabe que ele existe, você sabe que ele te responde, ele vai te responder através de pessoas, ele vai te responder de modo onde você entende que isso está acontecendo. Então, para mim foi muito imediato. Foi exatamente assim, muito imediato. Até mesmo quando eu ia à missa, tinha momentos que me tocavam, tinha muitos momentos que eu sentia que Deus estava presente, que Ele estava falando comigo, mas realmente no culto, na igreja evangélica, eu consegui ter essa profundidade maior, eu consegui ter essa intimidade, eu consegui ter esse relacionamento, mesmo porque a palavra de Deus muitas vezes ela é traga para o nosso momento atual, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que a gente consiga relacionar. Muitas pessoas me dizem, às vezes eu abro a Bíblia e não consigo entender nada, eu falo, eu também era essa pessoa, mas a partir do momento que a gente, é quase como a gente abrir um livro em alemão e começar a ler, a gente não vai entender. Conforme a gente vai estudando, vai lendo mais, vai se aprofundando, vai ficando muito natural. E a Bíblia sempre tem respostas, ela sempre fala, pelo menos comigo ela sempre fala, tenho certeza que pode sempre falar com você, caso você não tenha o hábito ainda de fazer a leitura. E para mim foi um caminhar muito natural e muito tocante. Então era fácil saber ali que era Deus. É a palavra É, dele, né, é sim, Deus falando conosco através das palavras, né. exato. Fê, eu acho que você tocou num ponto que, quando a gente começa essa caminhada com Deus, o que me fez, assim, que eu acredito com você total diferença, foi entender esta intimidade. Sim. Assim como um novo relacionamento, né, a gente precisa criar intimidade
como que é essa intimidade? É no dia a dia, Exato. né? Então, é conhecer a Deus como? É o que você disse, né? É conversar com ele. Ah, mas será que ele me escuta? Sim, ele escuta, né? É essa intimidade, esse dia a dia, o pouco a pouco, que a gente vai cada vez mais ali entrando no secreto, no profundo com ele, que eu acredito que foi o que aconteceu com você. Exato. E eu acho que isso é muito importante para a gente passar a entender o que é realmente, a ter discernimento do que é a vontade dele. E Sim. como que foi para você, né, esse processo de discernir se realmente era Deus te conduzindo nesse processo? Você teve a confirmação na palavra, né, na Bíblia? Para quem não sabe, quando a gente fala Sim. na palavra, a gente está dizendo na Bíblia. Ou se alguém te testificou isso, como que foi esse processo de discernimento? Deus, ele é muito específico. Ele não gera dúvidas. Eu acho que principalmente quando você está vivenciando algo muito grande, ele vai trazer pessoas, ele vai fazer de todos os lados para que você acredite que é ele. E algo muito importante também a gente dizer é que não existe só o romantismo em conhecer a Deus, porque às vezes a gente tem uma vontade e Deus tem outra vontade pra gente. E até a gente entender que aquela era a vontade de Deus e você se entregar, muitas pessoas desistem no meio do percurso, não acreditam, não confiam, e é como eu te disse, Anne, eu fui mergulhando mesmo, entendendo como eu posso conhecer mais a Deus. E foi um caminho que não foi uma busca minha para que ele mudasse a minha vida. O primeiro ponto foi esse. Eu acho que o meu primeiro ponto foi para eu ter fé e caminhar com Deus, porque eu já caminhava com pessoas que tinham muito Deus da forma como eu não tinha. A Camila, que você entrevistou, ela é minha amiga, e ela, sem dúvida, foi uma das pessoas que me deu essa base de fé onde tudo é dele, tudo é para ele, e é ele quem faz. Eu não tinha essa visão. Na minha visão era: existe Deus e existe a Fernanda que faz, e se eu não fizer, nada vai acontecer. Só que depois eu fui entender que não era esse o caminho, que o caminho eu posso fazer, mas quando eu me junto a Deus, quando eu busco a Deus, ele de repente ele sim vai me dar a direção. E isso não estava claro para mim que iria acontecer, não estava claro que ele iria mudar a minha vida. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando por uma dor muito grande, ou teve uma perda, não foi o meu caso. No meu caso, como eu disse, por isso que eu quis fazer mesmo a introdução, essa narrativa de que eu simplesmente queria ter uma fé mais disciplinada. Como ir ao meu trabalho, eu queria ir à igreja e ter Deus. Conforme eu caminhei com pessoas que tinham essa fé do Deus quem faz, eu falei: eu quero conhecer mais. Quem é este Deus? Eu tive vontade, sim, de conhecer, e por isso também foi uma das, sem dúvida, assim, edificou muito a minha fé. E ela Perfeito. também me ajudou. Por isso que às vezes eu falo: eu não posso deixar guardado para mim aquilo que Deus fez na minha vida, porque Ele pode fazer na vida de outras pessoas sem elas saberem. E quais foram os caminhos, né? Eu sempre falo que deixa rastros, então a gente precisa caminhar com pessoas que tiveram a mudança, tiveram essa coragem. Então foi dessa forma, eu caminhei com pessoas que também me mostraram o que Deus faz. E eu posso caminhar aqui Fica à no meu vontade, vai, testemunho? não perca o time, por favor. Porque o ano passado eu comecei a estudar teologia, como eu disse para vocês, e nem imaginava que seria nesse curso que Deus iria mudar o meu percurso. E foi conhecendo cada vez mais a ele. Antes de começar este curso, algumas pessoas falaram para mim: ah, mudei completamente a minha vida, foi um divisor de águas. Mas era uma pessoa que buscava bastante conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa de gostar do conhecimento. Então eu pensei: eu vou
fazer o curso de teologia para conhecer mais a Deus, para ter conhecimento, para ser mais profundo, mas eu não estava com uma expectativa de que Deus iria mudar a minha vida, de que ele iria fazer algo novo, como a gente escuta muito. Sim. E eu fui. Eu tive o primeiro mês, no primeiro dia eu disse: esse é o meu curso da vida. Oh, glória. Como É o eu carisma, nunca... né? É o carisma, Eu comecei a exatamente. O curso de fazer. teologia que você começou a fazer. Maravilhoso, assim. Já tô Eu falo amando. assim, de todos os cursos que eu fiz, um que eu sempre falo, tem que fazer é o carisma. Porque lá, no primeiro dia, já me fez muito bem. Eu tive aula de liderança e li vários cursos de liderança, estudava muito sobre liderança e falei, a melhor liderança da minha vida foi no curso de teologia. A gente vê muito a liderança de Jesus, então a gente estuda, foi simplesmente fantástico para mim. Ali já estava um caminhar que eu estava amando. E lá Deus já estava me trabalhando, porque foi a minha primeira renúncia. Eu trabalhei, tinha 16 anos, uma marca, e nesta marca, todos os sábados eu estava dentro da loja, da minha loja. E neste dia que Deus falou comigo que eu tinha que fazer o carisma, já era a minha primeira renúncia de não estar ali nos sábados. Então, Porque aos o carisma sábados, era presencial aos sábados. ele tinha segunda e quarta à noite ou aos sábados. E Deus sabe o que faz. Eu Exato, ele poderia fazer de conduz. segunda e quarta, e foi minha primeira renúncia de sair, e eu estava lá todos os sábados. Bom, quando foi em setembro do ano passado, eu tive uma aula que se chama Como Ouvir a Voz do Espírito Santo. Oh, glória. Para quem não sabe, todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Basta a gente estar disponível a acessá-lo, a escutar e como ele fala com a gente. Então, essa aula explicava exatamente tudo. Então, eu tive a primeira aula e eu fui embora muito impactada com essa aula também, mas sem saber que ali Deus ia começar a falar comigo. Quando eu estava indo para a segunda aula, no outro sábado, eu vou fazer um corte só para vocês entenderem o que eu vou contar mais para frente. Eu fui separar minha roupa, como todos os sábados, normal, peguei a minha roupa e eu estava numa fase de usar mais preto. E eu peguei uma roupa toda preta e de repente começou a vir assim, verde, verde, verde. E eu falo assim, nossa, que voz é essa falando verde, verde, verde? Só vinha o verde. E você não tinha o hábito de usar verde. Como eu trabalho com moda, eu sou colorida, eu uso todas as roupas, eu estava numa fase mais preta, mas eu tinha verde no meu, Tá. no meu armário, como, por exemplo, eu tinha tudo verde, não era só o verde, eu peguei uma calça verde, peguei um colete verde, inclusive parecia muito sua roupa, porque era assim, só que toda verde. Coloquei e fui. Quando eu estava indo até a aula, eu dirigindo pela Marginal, e assim, a gente pega toda a Marginal, pega Castelo, dirigindo na Marginal, eu tava ali, nossa, ouvindo um monte de voz, assim, conversando comigo, falando de mim, e de repente eu escutei assim, fecha a loja. Oh, meu Deus. Quando eu escutei isso, Anne, assim, eu contando pra você, e todas as vezes que eu falo, eu lembro da cena, eu lembro do caminho que eu estava, o que tinha do meu lado, sabe, na Marginal, assim, que era bem uma entrada, quando eu escutei fecha a loja, pra mim foi quase que um pum, sabe assim? Quantos anos que você estava com a loja, com a marca? 16 anos com a marca. Meu Deus. Na verdade, Forte. eu nasci na confecção dos meus pais e fui criando a marca. Então, a minha marca, ela também saiu ali, que era de um porta-mala do carro, que eu vendia roupa na faculdade. Então, eu falo que minha marca começou ali no porta-mala. E aí, fui crescendo, tinha uma loja, depois outra. Então, assim, era uma marca, mas eu tinha a loja online e a loja física. Quando eu escutei esse fecha a loja, pra mim era
praticamente assim, era a solução de alguns problemas que eu passava dentro da marca, mas que nunca na minha vida eu tinha pensado em fazer isso. Pelo contrário, eu sempre busquei outros caminhos e não o caminho de fecha a loja. Quando eu escutei essa voz, Deus foi muito específico em falar comigo, porque ele disse fecha a loja e eu sabia que era a voz dele. E era a voz dele exatamente na matéria que eu estava estudando de como ele iria falar. Ouvir a voz do Espírito Santo. Exatamente, como ele Ô iria falar Fê, comigo. só para as nossas ouvintes entender aqui, que esse é o ponto que nós íamos chegar, né, que a Fê já está tocando aqui, sobre a escolha difícil da vida dela, né, que ela teve muita coragem para fazer uma escolha difícil e encerrar um ciclo muito importante da vida dela. Exato. Então, que eu falei que a gente ia voltar, então Sim. é isso, esse é o ponto. Exatamente, que assim a gente já começa a fluir aqui para E contar. continua fluindo. Exatamente. E então, eu continuei indo e para mim, naquele momento, eu tinha certeza que era Deus falando comigo e que, pronto, sabe quando naquele momento não doeu o meu coração, eu não senti nenhuma tristeza, pelo contrário, assim, naquele momento foi muito rápido que eu pensei assim, segunda-feira eu vou fechar. Sabe quando já foi muito específico? Obrigada, Deus, que você sentiu falou paz comigo. quando Paz, uma paz. O que vem de Deus traz paz. Uma paz. E por isso que eu sabia que era Deus falando comigo. Mas não terminou por aí. Fui até meu curso, cheguei lá já assim. Sabe quando você tá com vontade de falar, contar pra todo mundo que Deus tinha falado comigo e que Deus tinha mandado eu fechar a porta. Porém, a prof já começou a aula e a professora continuou, mas assim, nos primeiros 15 minutos da aula, a professora disse assim, ela estava toda de verde. E ela disse assim, ela tem uma gíria, né? Ela disse assim, meu povo, vocês olharam para vocês e viram a quantidade de pessoas que vieram de verde? Meu Deus! É isso que eu falo, que é isso que é o sobrenatural. Sobrenatural. Não só você escutou, como outras pessoas e a professora. E a professora. E aí ela falou assim, eu quero que todos vocês que estão de verde fiquem de pé, que eu quero orar pela vida de vocês. Porque vocês estão muito sensíveis à voz do Espírito Santo. Nossa, que lindo. Quando ela falou isso, ali já era uma segunda confirmação para mim, que eu tinha escutado uma voz e que ela estava dizendo que eu estava sensível ao Espírito Santo. Ela fez a oração, para mim foi muito forte aquele momento, todo mundo sentou e continuamos a aula. Ela continuou a aula e falando e me explicando, e pra mim foi uma aula, assim, a aula que foi um marco na minha vida. Sempre imagino. tem várias, cada um, não é que porque tocou em mim, não, em cada pessoa toca uma aula, é diferente. Deus, né, não age igual com todo mundo. Ele sabe com cada um como agir, né, como tocar. Exatamente. E aí, continuou a aula, uma colega de sala, ela levantou e foi falar com a professora. E você não pode interromper, porque são muitos alunos, então imagine se todo mundo interromper. Só que ela foi falar com a professora e falou, Espírito Santo tá pedindo para eu entregar a palavra para alguém, e eu preciso entregar, e eu preciso falar. E aí a professora, eu lembro que ela até ficou um pouco assim e disse, tá bom, porque é o Espírito Santo, eu vou te dar a palavra. Pegou o microfone e deu para ela. Quando ela deu para ela, ela disse assim, ela começou a falar. Essa aluna. Ela começou a falar. O Espírito Santo tá pedindo para eu te dizer. Se ele falou com você para você fechar uma porta, é para você fechar. É para você ser obediente. Anne. Tô arrepiada. Assim, também me arrepia toda vez que até eu aqui, conto. Ó, na cabeça. E me emociona. Porque na hora, eu tinha certeza absoluta que Deus estava falando que era com comigo. você. Tanto é que eu chorava tanto, eu chorava que minhas lágrimas caíam no pé. E eu olhava, até assim, depois que passou, eu falava assim, todo mundo sabe que ele falou comigo. Porque de tanto que eu chorei. Porque a entrega dela era isso. Era, se ele pediu pra você fechar uma porta, é pra você fechar.
e ele tem coisas melhores pra você. Meu Enfim, ela falou Deus. várias coisas, mas assim, aquele momento, o que eu pude absorver, entender que Deus estava falando comigo através da vida dela, era isso. E Eu vocês nem se tinha conheciam, né? nunca, exatamente, não conhecia ela. E assim, são muitas coisas que São as aconteceram no maneiras que Deus mesmo usa, dia. né, para falar conosco. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, né? Isso, exatamente. E assim, é só você estudando que você vai entendendo que é Deus que tá falando com você. Sim. Porque ele foi tão específico, como eu disse no começo, que eu tive que estudar sobre a matéria do Espírito Santo, que até então, antes eu não sabia o que era, por isso que eu quis até contar um pouquinho. Depois, ele falou comigo, essa voz veio interior de mim. Não era algo que eu desejava, não era algo que eu estava Eu ia programando, te perguntar isso não. agora. Foi Não assim, estava. eu fui surpreendida por Deus, literalmente. Tanto é que quando eu falo para as Você pessoas estava bem com a muito loja? exato, com muitos desafios, com desafios onde eu tinha que fazer absolutamente tudo e eu pedia sim algumas respostas para Deus de movimentos diferentes. Então eu ia em busca de movimentos diferentes. Eu tentava sair da operação para fazer mais a gestão, não ficar tanto no operacional, não conseguia fazer, essa transição não acontecia assim. Foram 4 anos nessa tentativa. Mudei, a marca ela era uma marca própria, passou a ser uma multimarca, para que eu tivesse mais tempo. Então eu usei estratégias onde eu queria simplesmente ter mais tempo, onde eu queria conseguir expandir a marca. Era um caminho que eu estava lutando por isso, então eu entendi porque Deus quis que eu fechasse a loja. Depois eu entendi muito mais, porque até então, você tá ali na obediência, que eu escutei, eu vou fechar. E quando você volta para sua mente humana? Exatamente. Pro racional, né? Porque também tem muito isso, quando nós estamos na parte espiritual, a gente tem certeza, a gente faz, acontece, e só que muitas vezes vem outras O vozes inimigo mesmo falando não com te você. deixando, te Exatamente. impedindo. Anne, conclusão. Fui pra casa e queria dividir isso com as pessoas, mas Deus faz de uma coisa tão assim que eu não dividi com todo mundo. Nesse mesmo dia eu encontrei com amigos e eu segurei. Dá vontade de você sair contando pra todo Deus mundo, falou mas comigo. eu achei que era uma coisa muito profunda, que eu precisava contar pra ninguém pensar que eu de repente estava louca. Então assim, eu primeiro falei pro meu marido que esse sempre foi um desejo do coração dele. E eu não entendo por quê, porque há 10 anos ele comentava comigo: fecha a loja, vai fazer outra coisa, fecha a loja. Mas não era algo que ele falava o tempo inteiro, não é que foi confuso porque de repente era a voz, não. Para ele também já fazia um tempo que ele já não falava mais, que ele já sabia que aquilo era a minha vida até então. Que ele não ia ganhar. Que ele não ia ganhar, exatamente, ele não ia ganhar naquilo, aquilo era a minha vida. Só que nessa linha que eu contei pra vocês, eu esqueci de contar um detalhe, que agora me veio à memória. Quando eu voltei deste mesmo dia, Deus, na volta, continuou falando comigo. E ele me entregou a palavra, ele me entregou o texto que eu tinha que fazer de fechamento da loja. De novo na marginal, se essa marginal falasse... Ai, qual que é o ponto da marginal? Eu vou passar lá também pra ver se vem um download do céu. Mas olha, lembra, Deus fala com a gente não igual com todo Exatamente. mundo, Pra mim não vai ser lá. Deus fala comigo muito debaixo do chuveiro. Isso, exatamente. Existem lugares. Eu nem imaginava que ia ser dirigindo. Enfim. Tanto é que quando começou a vir esse texto, eu falei, eu preciso parar o carro, eu preciso escrever, porque depois eu não vou lembrar, já pensando que eu não ia lembrar do texto. Realmente, Anne, sabe quando tem aquelas bifurcações, assim, nem sei se eu posso dizer... É um recuo na marginal. Exato, é um recuo. Então, você entra pra cá, existe um recuo. Eu parei o carro ali, liguei o pisca e fui escrevendo. Escrevi o texto todo que Deus me deu.
Este texto eu usei para falar com os meus pais. Porque é tão profundo que os meus pais têm confecção, eu nasci dentro da confecção deles. E não era a loja, a marca Fernanda Solito, não era um desejo da minha mãe. Era um desejo meu, sim. Não era eu não estava vivendo um sonho da minha mãe, não. Eu estava vivendo um sonho meu. Mas a gente tem ali uma parceria. Enfim, eu honro muito os meus pais o tempo todo. Então, eu precisava. Como eles iriam receber aquilo? E na segunda-feira mesmo eu falei: "Mãe, eu preciso conversar com você, eu preciso te contar uma coisa". E eu sei como minha mãe é, eu já falei 1 hora antes. Então foi na hora do almoço, falei: "Eu preciso de você e do meu pai". Aí eu lembro que ela adiantou, falou: "Nós já estamos aqui, Fernanda, pode vir". Tão preocupada que ela estava, essa conversa que eu tinha que fazer com ela. Sentou meu pai e minha mãe, eu falei: "Eu preciso ler". Eu li exatamente esse texto. Foi com esse texto que eu contei para os meus pais que eu iria fazer o fechamento da loja. O meu pai, ele se emocionou tanto, só a lágrima do olho dele, assim, vinha tão forte, porque o meu pai, ele não cresceu com nenhuma religião, meu pai não cresceu conhecendo, buscando a Deus. A minha mãe não, a minha mãe já era católica, mas não era, praticante, não frequentava, mas eu acho que aquilo Deus age de uma forma tão forte que naquele momento Deus também agiu de uma forma com meu pai, assim, ele chorava tanto, tanto. Que E eu lindo. lendo o texto. Quando eu terminei de ler o texto, os dois, assim, me deram o maior apoio. O maior, mas sem nem questionar. Nada, absolutamente nada. Assim, eles sentiram essa presença de Deus também, que era ele quem queria isso para minha vida. E minha mãe falou: "Fernanda, se Deus falou com você, faça". Só que não foi tão simples. Quando eu voltava para minha mente humana, volto eu para a loja. Mas e agora, Deus? Já não queria mais nem entrar na loja, porque eu olhava e dizia: tudo isso vai acabar. Como? Aí sabe quando você começa a colocar, racionalizar e falar: "Como que isso vai Te acabar? deu medo, Como que isso?". insegurança? Anne, assim, eu tinha certeza que era Deus. Então, quando vinha qualquer desses sentimentos, eu falava: "Mas é Deus que pediu". Então, eu buscava não ter esse tipo de me deixar levar por este medo, por essa insegurança. Foram coisas tão lindas que aconteceram que neste texto mesmo que Deus me deu, ele disse que iria tirar todas as pessoas que trabalhavam comigo. E na semana seguinte, ele já fez, já começou a tirar. Por motivos pessoais, a melhor vendedora que eu tinha acabado de contratar, que eu estava gostando muito, ela teve que sair naquela semana. Meu E Deus. aí, de repente, a pessoa do e-commerce não estava mais. E aí eu me senti. Ele sempre me deixava essa certeza, porque eu falava: "Olha, realmente ele tá". Óbvio que ele me deu muitas, coisas que eu que tive que colocar a mão na massa, decidir, fazer e acontecer, mas outras, acho que o principal para que isso fosse mais leve, o começo, ele falou: "Deixa que eu faço, deixa que eu tiro". E realmente tirou, foi natural, as coisas aconteceram. Tanto é que quando a minha vendedora chegou pra mim, eu estava num provador e ela abriu e falou assim: "Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar". E o olho dela começou a lacrimejar. Eu peguei na mão dela e eu disse assim: "Eu sei, você vai sair. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem comigo". E ela chorava porque ela estava muito preocupada comigo, porque ela sabia, de encontrar pessoas ali, pessoas para venda, que essa busca minha, ela não estava sendo fácil e que eu tinha encontrado, e eu sempre falava para ela que eu gostava muito dela. Então eu acho que ela pensou assim: "Como eu vou falar para ela que eu tenho que sair?". Então foi uma coisa tão impressionante da forma que aconteceu, que não me restava dúvidas, e quando o medo vinha, eu dizia: "Olha o que Deus está fazendo, é Deus". Só que, claro,
Não foi tão simples assim, porque de fato é uma empresa, é uma história, eu tinha Lógico. muita coisa ali, é uma marca pronta. Eu tinha acabado de fazer um podcast, eu fiz em setembro, no começo de setembro, falando que era uma marca sólida. E de repente, assim, tudo muda, da noite pro dia. E assim, eu poderia muito bem ter empurrado e, deixa eu ver mais um pouco, e não. Então, já que Deus falou, eu queria entender quais eram os meus próximos passos. E era aí onde eu pedia muito pra ele. Quais são os meus próximos passos, Deus? Tá bom, agora eu fiquei sozinha, é pra eu abaixar a porta agora, não voltar mais? Ó, tô te obedecendo. Exatamente. Eu acho que acho que esse teu testemunho é muito importante, porque eu acho que isso que é o ponto importante, né? As pessoas talvez tenham dúvida por não conhecer e ficam nessa, e aí vai empurrando, vai adiando e acabam não vivendo os sonhos de Deus. O caminho que nem eu falei, igual eu falei na introdução, né? Os caminhos, Deus tem os caminhos muito maiores que os nossos pensamentos, eles são muito mais altos do que os nossos. E as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, infelizmente, e acabam empurrando com a barriga e não vivendo os sonhos de Deus para nós, né? Exatamente. E quando eu recebi, Anne, hoje eu vejo que esse sonho de Deus, ele era muito lá atrás, até. Posso te falar que a vontade dele era muito para trás. Eu nunca tinha escutado fecha a loja, mas ele já vinha me conduzindo em diversos momentos, mas eu não estava Pronta, pronta e eu não estava sensível, preparada, madura, porque a gente precisa estar madura na fé. espiritualmente. Espiritualmente. Porque é isso que eu digo, quando a gente tá madura na fé, a gente sente essa paz. Confiança. Confiança. Ali eu não. É confiar, é a fé. Confiar, é a fé, É a exatamente. E é aquela fé que vocês lembram que eu disse que eu busquei lá atrás, sem nem saber aonde ela ia, para onde ela ia caminhar, na minha cabeça ia Na igreja ser. católica que você foi buscar para levar, para dar fé, para dar religiosidade para sua filha. Exatamente. E de repente Deus quis mudar tudo mesmo. E nesse caminho, eu fui pedindo direções, porque até então, fecha a loja. Era a loja, a marca que levava meu nome, a marca Fernanda Solito, ela era o sustento da minha família. Eu tenho uma outra marca infantil, mas não era nem assim 5% do que a marca Fernanda Solito representava. Então, assim, a marca Fernanda Solito, ela pagava minhas contas. E como que eu vou pagar minhas contas agora, então, Deus? Porque tem muito isso. A gente. Sim. Por isso que eu falo, não basta decisão. Deus, ele dá pra gente. Ele dá a visão, mas ele, se é de Deus, escutem bem isso, se é de Deus, não vai ser no mesmo dia, porque existiram vários passos após isso que eu vou contar agora pra vocês. Mas se é de Deus, ele vai continuar te dando todos os caminhos. Resumindo, se ele aponta, ele paga a conta. Exatamente. Eu escutei essa frase e eu vivi muito isso no Vestida de Fé, mas essa frase, eu acho o pastor Samuel Wagner da Lagoinha que falou isso uma vez, se Deus aponta, ele paga a conta. Mas mesmo ele paga a conta, a gente quer saber como. Como? Anne, porque assim, não é simplesmente pagar a conta. E o eu racional sabia disso? que ele ia pagar a conta, eu sabia que Deus, ele ia, neste momento, ele ia prover, porque a gente escuta que Deus é provedor. Porém, eu não tenho mais a loja, ele vai prover como? O que vai acontecer? E isso eu contei pra vocês que foi em setembro. Em dezembro, eu tinha uma festa de 15 anos para ir de uma grande amiga minha. E uma festa que era muito significativa ali para toda a turma. E nessa de questionar a Deus, então tá bom, eu vou fechar, mas o que eu vou fazer? Eu comecei a questionar, esse foi meu questionamento para Deus. Deus, tudo bem, eu já entendi, você quer que eu feche a loja, mas qual vai ser o meu trabalho? Qual vai ser meu trabalho? Exato, o que eu vou fazer? E Deus, novamente, me deu uma visão. Ele me deu uma visão, você vai fazer exatamente o que você já faz, de uma forma diferente. Deus falou, use o aniversário de 15 anos da Bia e vá fazer provador em outras lojas. É uma estratégia do alto isso, porque assim, até então eu só usava a minha marca.
como eu nunca tinha ido em outra marca, eu nem falava muito de outras marcas. Era natural o meu influenciar dentro da loja, mas de uma forma não que eu estava mostrando outras marcas. O meu objetivo principal ali era a minha marca. Quando ele pediu para eu me lançar em outras marcas, eu falei: pronto, vou fazer o provador, de fato, que eu faço em moda festa. Quais são as marcas que eu me conecto? Quais são as marcas que eu quero falar? E fui. Me lancei em outubro, isso foi em outubro, tá? Então, gente, demorou um tempo. Não é que no dia seguinte Deus fala com você, não. Você continua nessa busca, continua perguntando, continua Joelho no perguntando. chão, Joelho no chão, orando, oração, jejuando. leitura, exatamente. E aí foi nesse momento, depois de um mês, que Deus me deu essa estratégia para eu ir até as marcas. E foi assim que eu fiz. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendia nada. Eu lembro que, assim, eu passei por muitas situações que era literalmente ali para confirmar. Eu estava em um provador e um amigo que fez Empretec comigo, ele cuida de branding, a gente fazia várias reuniões para falar de negócios. Ele chama Adriano. Ele me disse assim, eu fiz o provador e ele disse assim, em um dos provadores: você nasceu para isso. Eu lembro que eu até printei depois desse provador e tantas pessoas comentaram: estou amando seus provadores de festa. Foi literalmente algo novo. Foi algo que Deus deu um brilho. E assim, eu entrava nessas marcas pedindo: oi, tudo bem? Eu tenho uma festa de 15 anos para ir, eu gostaria de ver um vestido, mas eu posso fazer um provador mostrando para ver o que a minha audiência prefere, qual que elas gostam? Então, ali foi já um novo: olha, você tem esse caminho, isso é um trabalho para você. E Deus começou a me dar várias estratégias, várias ideias, unções criativas do que eu poderia fazer. E eu falei assim: de fato, isso é um trabalho. Então, eu posso continuar trabalhando com moda, continuar trabalhando com o que eu gosto, mas não na minha marca. Então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E essa foi o que Deus me deu. Essa foi a palavra que Deus me deu naquele momento. Continuei. Bom, chegado novembro, continuei fazendo provadores. Dezembro teve a festa dessa minha amiga. E nesse movimento todo eu fazia, mas assim, ainda existiam muitas questões. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a casa? Eu vou entregar a Você casa? ainda não estava sendo remunerada por isso. Não, de jeito nenhum, gente. E demorou muito tempo. Então, assim, não é porque é de Deus que as coisas vão acontecer assim num estalo. Sim, A é o palavra processo. vem, exatamente, é um processo. A palavra vem como ela veio. Existe o Mas até preparo. isso acontecer de fato, a virar o meu trabalho, eu fiz outubro e novembro esses provadores. Eu fiz em várias marcas que eu gosto. Eu vi que ali era um caminho que tinha dado super certo. Ele encheu meu coração. Era a única coisa que estava preenchendo meu coração. Porque Deus vai tirando tantas coisas de você que ele começou a tirar de mim a vontade de atender clientes. Chegava clientes, eu não queria mais descer, mas não era porque era cliente, eu não tinha nunca tive problema de relacionamento com ninguém. Ele simplesmente tirou esse desejo do meu coração. Assim como ele falou: você vai fechar? Então eu preciso tirar, senão você vai sofrer muito. Ai, que lindo. Ele é maravilhoso. É muito grandioso. Algo que ele não tinha tirado do meu coração era a casa. Tanto é que eu achava que eu ia entregar a casa, eu ia entregar a chave para a proprietária. Só que eu tinha feito muito investimento lá dentro, Anne. Naquela casa, a loja estava lá há 5 anos, mas foi o maior investimento que eu fiz nos últimos tempos. Eu coloquei a casa abaixo tanto é que as pessoas não acreditavam, porque falavam: gente, um lugar tão lindo, ela é tão bem resolvida, como ela vai fechar a loja? Foi algo Ninguém assim, entendia ninguém entendia nada. nada, mas ninguém sabia desse processo. Tudo que eu tô contando para vocês, ninguém sabia. Por quê? Em setembro, final de setembro, eu já estava com vontade de gritar ao mundo e contar que eu ia fechar a loja. Mas eu sou uma pessoa também muito cautelosa, cuidadosa. Como eu iria fazer isso? Não ia ser simplesmente, né? Eu já tinha contado para um casal de amigos.
que eu ia fechar a loja. E aí foi um choro da minha parte, choro da parte dela e tudo mais. Na segunda-feira, isso foi num final de semana, numa sexta ou num sábado. Na segunda-feira, a minha super amiga, que era a mãe dessa debutante do dia 15, ela Da não sabia festa. de nada. Ela não sabia de absolutamente nada. Ela me mandou uma pregação do Dave Leonardo, onde essa pregação dizia: os planos de Deus a gente só conta depois que ele acontece. Basicamente, a pregação falava muito comigo. Fecha a boca, tipo, Não conta pra não conta ninguém, nada. não é pra você contar. Aí me deu mais um nó, né? Porque eu falei assim, agora eu não vou contar, como eu vou fazer? Mas eu fui muito... Eu não fui ansiosa pra esse processo, sabe? Ele te preparou. Ele me preparou porque eu entendia que existiria um processo, mas ao mesmo tempo que ele me preparava, ele ia me dando todas as pistas do que eu precisava fazer, como eu disse. Porém, o fechamento da loja, eu queria empurrar. Chegou dezembro, e a única pessoa que sabia dentro ali da loja era a Vivi, que trabalha comigo na marca infantil, que era na mesma rua. Eu falei, eu preciso de um apoio, alguém precisa saber. Por quê? Porque por diversos momentos eu estava no meu momento, na minha mente humana, no momento carnal, e eu chorava muito, muito. Eu ia pra loja e eu chorava. Não dava nem pra eu atender. E vocês lembram que eu estava sozinha? Como que eu fazia? Como que eu ia atender as clientes chorando? Em diversos momentos. Eu precisei da Vivi dentro da loja. Então, ela precisava entender tudo o que estava acontecendo. E ali também foi algo para testificar a fé dela, para edificar a fé dela. Como a Vivi sabia disso, a Vivi em dezembro me perguntou, mas você já sabe quando que você... Não sei, Vivi, não sei, eu tô esperando Deus falar comigo. Aí você começa a viver na dependência, porque não é mais o que a gente deseja. Era a dependência. Qual era a grande questão? Eu não tinha nenhum medo de fechar a marca, eu não tinha nenhum medo de fechar a loja, mas o que eu sentia no meu coração era, nossa Deus, eu não sou uma pessoa... Apegada? apegada, mas eu tô muito apegada à casa, sabe? A recursos financeiros ali, né? Então, pra mim, assim, eu tinha doado tudo que eu tinha dentro da casa. Deus, como que eu vou entregar essa casa? É assim mesmo, Deus. A casa eu tenho que entregar. Engraçado que a marca, pra mim, Não foi tão dolorido. muito mais difícil que não Sim. foi. E a casa que não era minha, tava sendo difícil. Mas Deus tinha um propósito para aquilo também. Então, Deus falou comigo que eu não ia entregar a casa. Eu falei, agora o meu marido vai me matar. Porque assim, como que eu não tenho a loja, mas eu tenho a casa? E os custos, os gastos? Exatamente, como que eu vou fazer? Foi tão impressionante que naquele dia Deus falou pra mim assim, você vai usar a casa pra fazer do seu trabalho, você vai usar o escritório, vai ser o seu escritório. Ponto. Então, começou a ficar mais leve que eu ia ficar com a casa. Era a casa que estava sendo o meu problema. Então, depois que ele me deu essa palavra, pra mim, eu falei assim, agora eu tô pronta pra abaixar a porta. Porque eu vou abaixar a porta, a marca não vai mais acontecer, mas a casa vai continuar. Mas quando seria esse dia? A Vivi, quando me perguntou, eu disse assim pra ela, ai, Vi, sabe o que eu acho? Olha, eu tô pensando, falei pra ela em dezembro ainda. A gente sai de férias. Quando a gente voltar, a gente faz um bazar, uma super liquidação e abaixa a porta. Não vamos abaixar a porta agora. Eu não quero. Eu lembro que no começo de dezembro eu disse assim, eu não quero abaixar a porta em época de Natal. Imagine, essa época ela é tão especial. Como que eu vou abaixar a porta na época de Natal? Mas Deus, de novo, mostrou pra mim que não era do meu jeito, que tinha que ser do jeito dele. Ele foi falando comigo e eu fui fazendo um devocional. E esse devocional, todos os dias em dezembro, ele falava comigo. Tanto é que eu postava e a Vivi dizia assim pra mim, que sabia, dizia, como Deus fala com você?
Eu tô impressionada. O devocional de hoje era pra você. O devocional de hoje era pra você. O devocional de hoje era pra você. Eis que teve um dia onde dizia que Deus que tinha criado, né, eu não lembro como que estava escrito, mas que tinha criado os ciclos. E o dezembro tinha sido feito pra gente encerrar ciclos. Pra gente começar um ciclo novo no próximo ano. Então, ali dizia muito na palavra de que eu tinha que encerrar esse ciclo em dezembro. Isso já era dia 20. Eu olhei, eu fui tomar banho e Deus falou comigo. Que às vezes não é na hora que lê, né? Acontece comigo também. Às vezes a gente lê aquilo, lê a palavra, vou fazer outra coisa e de repente você fala, meu, é isso. Não é? Vem depois. Vem. Exato. Refresca a sua cabeça. Eu fui tomar banho, como você falou. Foi no banho que de repente me veio. Então eu preciso encerrar esse ciclo agora, em dezembro. Eu pensei assim. Aí me veio assim. Eu não queria encerrar próximo ao Natal. E a gente já tava assim há 4 dias do Natal. Como que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei que dia 22, sempre, pra mim, dia 22, ele é um novo ciclo. Eu falei, então eu preciso encerrar no dia 22. Eu abri a loja nesse espaço dia 22 De dezembro? de setembro. Setembro. Foi dia 22. Ah, o dia 22, mas não especificamente de dezembro. Exato, a minha filha, ela nasceu dia 22. Que lindo. E eu tenho muitas coisas com o dia 22. E pra mim ali era muito claro que eu tinha que encerrar o ciclo em dezembro. Então, se é um dia, a gente tava no dia 20, o que seria encerrado daqui 2 dias? Já que eu sabia que eu estava encerrando, eu sabia que esse encerramento iria acontecer desde setembro, certo? Então, eu fui usando coisas, por exemplo, eu não fui produzindo mais roupas, exatamente. Então, existiam coisas que eu não estava mais fazendo, como de hábito. Eu sempre fazia lançamentos, O não desmame, teve o lançamento, né? Exato. Não teve lançamento, as pessoas começaram a perceber que existia um movimento diferente. Algumas, outras não. E aí, neste movimento, eu fechei no dia 22. Eu falei, então, agora chegou a hora. Dia 21, convoquei algumas amigas, mandei mensagem para quem estava em São Paulo. Amigas pessoais, não clientes da loja, amigas pessoais mesmo. E eu tenho até uma amiga que é muito, muito fã da Fernanda Solito, né? Enfim, era ali da marca e da pessoa física, e ela mora fora e ela estava no Brasil. Eu falei, é aqui, preciso encerrar olho no olho, preciso contar para essa minha amiga que de fato eu vou encerrar a marca. E eu chamei essas minhas amigas para um café e todo mundo chegou lá, feliz da vida. E eu dei o mesmo texto para essa minha amiga ler. Falei para ela, chama Carol, e ela é advogada. Eu falei, Carol vai ler bem o texto. A Carol começou a ler. Ela tremia e não conseguia ler, ela não conseguia. Minha prima estava junto, começou a chorar, mas a chorar foi assim, foi uma coisa muito, muito forte. Aí eu falei, quero ver esse texto depois, hein? Me manda. É o texto do encerramento da marca, da loja. Aí eu falei, se alguém precisa ler. Aí tinha o marido de uma amiga, eu falei, por favor, Marcelo, lê esse texto para que elas saibam. E aí elas começaram a ler, e, assim, choravam, mas assim, sem acreditar, porque ninguém acreditava. Porque, óbvio, ela estava lendo simplesmente o texto que contava sobre o encerramento da marca, mas não tinha esse testemunho que eu tô contando para você hoje. Então, era dia 21, no dia 22 foi o encerramento. O que eu fiz? Eu postei no dia 21 para que as pessoas tivessem a oportunidade de ir lá na loja, num sábado, se despedir da loja. Então, foi um dia, assim, que eu não preciso nem te dizer, né? Emoção à flor da pele. Já cheguei lá e com todo mundo sem entender, falando, Fernanda, o que aconteceu? Mas eu tinha recebido a palavra de Deus que eu não podia contar, porque de fato esse dia foi um inconforto. Todo mundo aceitava, mas ao mesmo tempo eu sabia que existia um inconformismo dentro das pessoas que eu estava fechando a marca. E queriam saber, então assim, ninguém acreditava que tinha sido isso que eu tô falando, dessa forma. Todo mundo achava que tinha acontecido alguma coisa mais forte, algo. Fernanda, conta! Não, mas conta! E as pessoas perguntavam até pra Vivi, não, mas conta por que ela fechou, conta a história real. E a Vivi falava, a história real é essa, foi Deus que mandou ela fechar. Foi Deus que mandou ela fechar. E assim eu fiz.
Nesse momento, foi um movimento muito forte das pessoas que têm a espiritualidade, dizer assim, Fernanda, como você foi corajosa. Como você foi, como diz a palavra de Deus, forte e corajosa. E foi essa palavra que me sustentou todo esse tempo. De ter sido muito forte e corajosa, porque ali eu estava literalmente, por mais que Deus tinha me dado o caminho que eu iria seguir daqui para frente, eu sentia como se eu tivesse num precipício, assim, olhando para cima, olhando de cima, não tendo nada embaixo, nada, um vazio. Porque assim, não tinha nenhum contrato, não tinha nenhuma marca, não tinha nada, eu não troquei. Porque muitas pessoas fazem uma transição de carreira não deixando a outra, e eu não estava agindo assim. Era obediência mesmo, porque eu estava fechando sem ter nada em vista, nada, absolutamente nada. Eu olhei, falei assim, Deus, eu vou me jogar. Mas eu tô confiante no Senhor, que o Senhor vai colocar aqui o chão para eu pisar. Então eu vou me jogar. E foi assim que eu fiz. Eu me joguei. E claro que ele foi colocando. Às vezes a gente acha que, por exemplo, Deus vai dar tudo, sabe? E não é. Existe tantas Você vai coisas que dando Deus um quer passo, trabalhar. ele põe um Ele põe o chão, um chão. pedacinho. É Você isso. dá outro passo, não é que a Camila que falou isso aqui na Camila Ortiz. Exatamente, que a gente acha que ele vai pôr o chão inteiro, mas você dá um passo, ele põe um pedacinho, um bloquinho. É isso. Aí você dá outro passo e o precipício tá ali na sua frente. Então ele vai dando, E ele vai né? colocando, ele vai colocando. E tem uma palavra de Deus também que diz que ele ilumina pra gente. Então a gente tá no escuro e ele ilumina. Quando você tem uma lanterna, a lanterna, você concorda que a lanterna ela só vai iluminar nesse espaço, ela não vai iluminar tudo, ela não vai clarear de uma forma onde você vai enxergar tudo. É a mesma coisa, ele foi iluminando passinho por passinho. E assim ele tem feito. Porque deste meu testemunho que eu contei que eu fechei a marca em dezembro de 2023, nós estamos em 2024. Um ano de tudo isso, da aula do Espírito Santo, um ano. Olha, um ano. Não tinha feito essa. É verdade, nós estamos em setembro Analogia. de novo, um ano. Então, desse um ano, assim, eu posso dizer para vocês que eu ainda vivo este processo. Eu não estou, por exemplo, hoje eu trabalho com o que Deus me deu, mas eu ainda estou em construção. Eu ainda tive muitas coisas que Deus. E Deus, assim, não é porque Ele me deu, por exemplo, para eu fazer o escritório ali, que depois Ele continuou com aquela palavra. Não. Ele estava me preparando, ele estava me amadurecendo. Porque se eu tivesse fechado e entregado a casa, a loja, eu tinha entregado. Ponto. Como ele foi muito maravilhoso e me dá uma outra estratégia de eu continuar com ali sendo meu escritório, eu fui me desapegando. Era engraçado que depois eu voltava para a loja e já olhava e falava assim, gente, realmente vazia não faz sentido. Comecei a fazer umas lives, mas as marcas queriam que eu fosse para pro outro lugar. E aí Deus me disse naquele momento que literalmente ele queria que eu colocasse a minha energia ali. E que lá atrás, quando eu pensei em passar o ponto, ele falou, agora é a hora de você passar o ponto. E aí eu consegui passar o ponto, vender o ponto da loja, que foi um outro milagre na minha vida. Olha isso, como ele é tão maravilhoso que talvez naquela hora você não ia ter uma pessoa para passar o ponto. Então, Não ia. é isso que eu falo, quanto todos os detalhes, ele cuida de cada detalhe, né? Então, por isso a obediência, né? Eu acho tão lindo isso, tão profundo, porque é isso, é o obedecer na confiança de que, olha só, você Sim. teve que esperar um tempo para quê? Para que ele arrumasse uma pessoa, para você passar o tempo, para se desligar de uma maneira tão tranquila, assim, E do foi que... muito, exatamente tudo aquele sofrimento que estava ali em dezembro, quando eu fiz de fato a passagem do ponto, que foi em julho. Então, só para vocês entenderem que existiu esses meses, foram 7 meses. Nesse período, eu estava
assim, eu estava pedindo para Deus para que eu passasse o ponto, eu estava em oração, eu ia lá porque eu queria passar o ponto. E quem diria que eu ia querer ter esse desejo de passar o ponto em dezembro, que para mim ali era um sofrimento. Eu olhava o café, Anne, a Vivi lembra, assim, uma vez eu me debrucei assim no café, eu abracei o café e eu disse assim: não, Deus, mas esse café, eu amo tanto esse café, era o sonho da minha vida ter uma loja com café, como? Nossa, quando eu fui mostrar o ponto para as pessoas, eu falava com tanta Com propriedade, esse orgulho. café é maravilhoso para Olha que você. lindo como ele Exatamente. prepara tudo. Uma coisa que eu queria entender, né, que eu acho que a maioria das ouvintes talvez queiram ter essa clareza, Fê, é por que você acha, que você tinha antes no seu trabalho, que você acha que Deus quis te fazer passar por todo esse processo para a vida que você tem hoje? Porque em Jeremias 29:11, se eu não me engano, fala: "Pois eu sei os planos que tenho para vós, né, planos de paz, de prosperidade". Você acha que você está vivendo isso hoje? Mais leveza? Então acho que para a gente entender que era antes a Fernanda, né, você tinha a marca, você tinha tudo, hoje você não tá com a sua marca, mas mantém a moda que sempre teve no seu DNA, a tua comunicação, você não deixou sua essência, né, Exato. então pra gente entender, você entendeu minha pergunta? Sim, entendi completamente, porque ali, mesmo que eu não tinha essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, existiam muitas perguntas minha, como eu disse, como eu vou fazer? Eu dava conta, eu tinha muitos pratos para segurar, muitos. Tanto é que muitas mulheres se identificaram comigo e até acharam que de repente, será que esse é o meu caminho também? Porque eh, hoje eu entendo perfeitamente o que Deus queria pra mim e o que eu pedia sem saber que eu estava pedindo pra Ele. Eu pedia muito mais tempo dentro da minha casa, tempo com a minha família, tempo com a minha filha, tempo de qualidade, porque eu me considerava sempre uma pessoa que conseguia equilibrar os pratos, mas existem fases que a gente não equilibra. A gente se engana que a gente está equilibrando todos os pratos. E ali, eu ia com a minha filha, ela fazia natação, eu ia com ela, mas assim, mas sempre ali, mas resolvendo coisas da loja e tendo muitas coisas para resolver e fazendo todos os processos, passando por todos os processos da marca, coisas que um empreendedor faz, onde ele passa por tudo. Eu fabricava roupa, eu era responsável pela venda da roupa, porque a marca levava meu nome, foi uma estratégia que eu tinha, que era eu quem expunha. Eu cuidava de pessoas, eu cuidava dos clientes, eu cuidava da parte do financeiro e assim, e tudo, todo o movimento da marca. Então, assim, tudo aquilo que eu fazia, às vezes eu acabava deixando de fazer minha maior habilidade, que sempre foi inspirar pessoas, em usar a moda como uma forma, uma ferramenta de que as pessoas conseguissem ter uma autoestima maior, conseguissem vestir bem. E ali, tendo Que que talvez cuidar era um de dom, todos, exato, e que Deus me deu esse dom. Hoje eu entendo que foi mas Ele você que me estava totalmente deu. ali no operacional e não operando o seu dom. Exato, então foi muito claro, esse foi um ponto. Lindo. O outro ponto foi: "Tudo que você sempre me pediu, eu vou te dar". Então hoje é até engraçado, eu fico muito tempo em casa, eu falo: "Nossa, Deus, quanto tempo eu pedia que eu queria pelo menos passar um pouco mais de tempo em casa", porque de segunda a sábado eu trabalhava, e de domingo eu simplesmente sempre, desde que a minha filha nasceu, eu e meu marido, a gente pegava a Sossô e saía, então o que eu menos fazia era ficar dentro de casa. E a casa, o nosso lar, depois a gente vai conseguir entender o quanto, por que ele me fazia tanta falta, como eu já tinha essa espiritualidade muito avançada, assim, a minha casa, eu acho que assim, Anne, nesse movimento todo de tudo que eu fazia, eu só de fato não enlouqueci, porque eu sempre busquei
ter tempo para mim. Então eu tinha momentos em que não era uma conexão com Deus, mas era uma conexão comigo mesma. Perfeito. Então, fazendo minha prática de yoga, fazendo a minha academia, então eu tinha uma válvula de escape e também a prioridade é a minha família, a prioridade é minha filha. Vários momentos eu largava tudo, deixa todos os pratos caírem, mas eu vou lá porque eu vou resolver. Mas não dá Perfeito. pra gente viver a vida o tempo inteiro assim. A Equilibrando gente pratos. precisa achar este equilíbrio mesmo. E assim, tem gente que tá tudo bem, eu amo isso, é uma alucinação. E assim, enquanto a a sociedade, o mundo nos pede para avançar, para ser, pessoas de sucesso, para ser pessoas que tenham um nome, Deus me parou. Ele me disse: "Não, a sua essência ela não tá sendo compatível. Não é isso que você quer para sua vida". E ali eu estava tão bem preparada, porque de fato, assim, depois eu li um livro que é muito especial também, né, eu li até esse ano, ele chama Ego Transformado. A gente pega o nosso ego, amassa ele e fala É um pronto, pequenininho? porque então eu leio pelo Kindle, eu Ah, baixei tá. no Eu comprei Kindle. um de Ego, mas ele é pequenininho. Será que é esse? Vou Esse anotar. chama Ego Transformado, ele é bem pequenininho sim, ele pelo Kindle, mas eu nunca vi a capa dele, assim, o Ele é pequeno de tamanho. tamanho mesmo, não é o tamanho de um livro normal. E ele é pequeno Então acho até, que tanto é é que esse, ele é você lê capa muito marrom. rápido, você lê ele muito É, acho que foi rápido. esse, amei. Então, várias coisas eu fui entendendo, porque de fato ali eu estava muito madura, porque assim, várias pessoas talvez tenham um chamado de fazer um desligamento, de sair de um lugar e a pessoa tem um ego tão forte que ela não é capaz de falar: "Tá bom, tá tudo bem". Eu era essa mulher que, nossa, todo mundo olhava, de fato, uma pessoa que as pessoas olhavam como ela equilibra tudo. Por alguns momentos eu equilibrei, outros não, e tá tudo bem. Mas era uma pessoa, olha, olha o sucesso que ela tem, olha a família que ela tem, olha a carreira dela, olha da onde ela veio, o que ela conquistou. De repente você fala assim, não quero mais. Simplesmente tá tudo bem. Porque aí, quando Deus falou pra mim, não é mais, fecha a loja, eu simplesmente entendi. Então, assim, era só tendo muita fé e temente a ele pra literalmente dissolver tudo. É muito legal eu falar isso no podcast, porque eu encontro várias pessoas que já se passaram, não passou um ano do fechamento, que as pessoas sabem, né, mas vai fazer um ano, e muitas pessoas me Ainda não olham e sabem. me dizem assim: "Eu não me conformo que você fechou sua marca". Agora elas vão Eu não me entender. conformo, exato. Fê, nossa, que papo, assim, infelizmente a gente tem que encerrar aqui pra gente fazer esse encerramento. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão passando por esse ciclo, em momento, tendo talvez um chamado, que talvez muitas nem sabem que esse chamado é Deus tocando no coração delas, mas que elas estão passando, sentindo a necessidade de encerramento de um ciclo, né? Sim, E o que você poderia deixar aqui para as nossas ouvintes, para elas que estão vivenciando esse momento aí, para elas serem fortes e corajosas como você foi? sim. O primeiro é busquem a Deus. Vocês só vão conseguir encerrar um ciclo se vocês estiverem muito madura na fé. Esse é o primeiro passo. A segunda palavra que eu gostaria de deixar aqui para vocês é: decisões mudam destinos. Então esse é o caminho que eu Perfeito. acredito que ele realmente, a base minha foi: seja forte e corajosa, que é o que eu quero deixar aqui para vocês. Seja forte e corajosa. Se vocês buscarem a Deus, entenderem que cada decisão vai mudar o seu destino. E claro, tem que ser feita a vontade de Deus e não a nossa. É a vontade dele. Às vezes a vontade dele é até o contrário. Não encerre, continue. Mas
você Que só s vai saber se você buscar a que Ele. seja a vontade dele qual for. Seja feita a sua vontade. Quando vocês conseguirem entregar esse seja feita a sua vontade, vocês vão conseguir viver a prosperidade de Deus. Amém. Amém. Fê, muitíssimo obrigada, que lindo testemunho. E para vocês, nossas ouvintes que ficaram conosco até aqui, até o final, que essa palavra inspire vocês a ouvirem a palavra de Deus, a buscar a Deus para obedecer à vontade dele. E um beijo para todas vocês e até o próximo episódio. Amém. Um beijo.